Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje do nosso projeto Releituras, a gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de sentido na vida, sentido da vida para o filósofo Arthur Schopenhauer. Schopenhauer foi um filósofo que trouxe algumas ideias muito interessantes. Ele dizia, por exemplo, que todos nós temos uma força de vida, uma força vital, que na verdade é uma força que está presente na natureza, está presente em nós também, seres humanos. Ele chamava essa força de vontade, tá bom? Ele dizia que, por exemplo, na sua obra mais importante, O Mundo como Vontade e Representação, tá aqui ela, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer dizia que nossa vida ela pode ser diferenciada em dois momentos. Nós temos a representação, que seria os nossos pensamentos, as nossas ideias, o modo como a gente vê a vida, e teria essa vontade, que é como se fosse essa força interior, essa energia vital que tanto está presente dentro de nós, como também está presente na natureza. E o Schopenhauer dizia que essa força, essa dimensão da vontade, ela se autodeterminava, ela tinha o seu próprio curso. Assim como, por exemplo, uma árvore, ela tem todo o seu projeto de desenvolvimento na semente, o ser humano teria também, dentro da sua própria mente, todo um projeto de desenvolvimento, e aí caberia a nós, digamos assim, a gente cultivar a nós mesmos. E aí para ele um dos modos por excelência para fazer esse cultivo era justamente a ideia da filosofia, a ideia de ler os clássicos, a ideia desse convívio com as ideias filosóficas mais importantes que nos ajudassem a alimentar nossa alma para que a gente pudesse, digamos assim, desenvolver essas nossas potencialidades inatas, né? Schopenhauer dizia também que nós temos um eu empírico, aquilo que às vezes aqui ao longo dos nossos vídeos a gente chama de ego, né? Essa dimensão da consciência, do eu individual. E ele dizia que esse eu empírico, muitas vezes, ele tem a questão do desejo, né? E dentro dessa questão do desejo, esse eu está sempre desejando, ele está sempre procurando objetos de satisfação, mas sempre que esse eu ele chega a essa satisfação, surge um novo objeto de desejo. Então é como se o desejo, através dessa força que está sempre nos impulsionando, que é a vontade, o desejo ele fosse sempre insaciável. Porque cada vez que você sacia um desejo, logo surgiria um novo desejo para que você fosse em busca, né? Logo assim que você satisfizesse o primeiro desejo, digamos assim, né? E aí o Schopenhauer dizia que tem duas grandes formas de sofrimento, né? Aliás, uma das frases que ele sempre trabalha, que ele sempre traz, é essa ideia de que a vida é um grande mar de sofrimento, né? Um grande sofrimento. Mas ele dizia que tem duas grandes formas de sofrimento. A primeira é que quando a gente quer uma coisa e a gente alcança esse desejo. Porque quando a gente alcança esse desejo é como se a gente descobrisse o quanto que aquele desejo era vazio, o quanto aquilo que eu achava que ia me preencher, na verdade não me preenche. E a segunda forma de sofrimento é quando eu não alcanço, né? Se eu boto para mim uma meta, um desejo, um objetivo muito maior, que eu não consigo chegar lá, eu estou sempre de uma maneira angustiada, vivendo em busca desse desejo. E aí, ao viver a busca desse desejo, eu também estou sempre num processo de sofrimento por não atingir essa felicidade, ou esse equilíbrio, ou essa satisfação nesse nível mais profundo. E aí, nesse sentido, como a vontade é sempre uma força que está sempre, digamos assim, impulsionando, né, as nossas ações, a nossa vida, ela seria incessante por si só. Ou seja, a gente está sempre condenado a essa dimensão de desejar e desejar e desejar, sem nunca obter a verdadeira felicidade, a verdadeira satisfação. É muito claro o quanto essas ideias elas são, digamos assim, inspiradoras de Freud e da tradição aí da psicanálise. Ainda que vale ressaltar que Schopenhauer fala disso na dimensão da filosofia, né? Quer dizer, é toda uma outra metodologia, uma metodologia de pesquisa diferenciada da metodologia científica, que é o que o Freud vai utilizar. Mas o Freud, mesmo não fazendo muitas referências claras a Schopenhauer, como ele vinha dessa tradição filosófica e cultural alemã, muito provavelmente ele herda quase que automaticamente, sem um processo de muita reflexão ou sem um processo de citar diretamente Schopenhauer, ele herda muitas dessas ideias e vai trabalhar essas ideias aí, elaborar novamente, trazer novos conceitos a partir da criação da psicanálise. E aí o Schopenhauer dizia que junto com esse nosso eu empírico, nós poderíamos falar aí de uma outra categoria de eu, que seria uma espécie de
transcendência dessa temporalidade, dessa espacialidade imanente, ele chamava esse eu de sujeito puro do conhecimento, né? Essa outra dimensão nossa, vamos chamar assim, mais profunda. E aí o Schopenhauer, ele procurava estimular e incentivar as pessoas a buscar formas de transcendência dessa dimensão do desejo, dessa dimensão imediata, que a gente pode chamar também de ego, né? E essa transcendência dessa dimensão vai estar principalmente num livro chamado Metafísica do Belo. O Schopenhauer dizia que através da contemplação da beleza, que está presente na arte, que está presente na natureza, a gente poderia viver essa dimensão da transcendência dessa força imperiosa que é a vontade que está dentro de cada um de nós. É como se a gente tivesse uma suspensão da vontade e uma suspensão dessa ação do nosso eu empírico quando a gente está em contato com esse nosso sujeito puro de conhecimento, que seria, digamos assim, uma outra dimensão da nossa mente, da nossa psique, e que estaria num estado contemplativo, num estado de contemplação. E aí o Schopenhauer vai falar de várias formas de arte, né? Vai falar do desenho, vai falar da arquitetura, vai falar, por exemplo, da questão dos animais, da natureza, e o Schopenhauer vai dizer que a forma mais elevada que existe de arte seria a música, né? Quando ele fala de música, é importante a gente pensar assim, né, no que era a música na sua época, né? Então pense mais ou menos a ideia assim de uma música clássica, uma música bem transcendente, né? Que era provavelmente a esse tipo de música que o Schopenhauer estava fazendo referência, tá bom? Schopenhauer passou a maior parte dos seus anos sem o reconhecimento, né? Ele era uma espécie de concorrente direto do Hegel, que era o principal filósofo existente vivo na sua época, e ele era ferrenhamente contrário ao Hegel. Ele dizia que tudo que o Hegel dizia era praticamente sem valor, né? E aí, como o Hegel era muito famoso, Schopenhauer acabou sendo condenado a viver a maior parte da sua vida no esquecimento. A não ser na velhice, quando ele publicou um livro chamado Parerga e Paralimpomena, que hoje esse livro ele foi dividido em uma série de outros livros, e eu estou aqui com um desses, que é um desses pedaços do Parerga, que é o Aforismos para uma Sabedoria de Vida, né? Então, o Schopenhauer traz uma série de filosofias, uma série de ideias cujo grande objetivo é nos ajudar a ter uma sabedoria para suportar, digamos assim, a nossa vida e a suportar os nossos momentos difíceis, ao mesmo tempo uma série de ideias filosóficas para nos ajudar a buscar o nosso desenvolvimento, buscar aquilo que se chama classicamente na filosofia, né? Buscar as melhores ideias para viver em alinhamento com essa sabedoria que a filosofia antiga e a filosofia da sua época podem nos trazer, tá bom? Então é um autor muito interessante, é um dos autores que na filosofia que eu mais gosto e que eu trago aí algumas das suas ideias, principalmente com o objetivo de provocar a leitura, provocar para que as pessoas que tiverem interesse busquem conhecer aí, né, a obra do Arthur Schopenhauer, tá certo? Principalmente esse Aforismos para Sabedoria de Vida. Também tem um outro livro dele que é A Arte de Conhecer a Si Mesmo, né, que também é um pedaço dos Parerga, que eu incentivo para que você possa conhecer. Vou ficando por aqui, curta, comente, compartilhe, continue acompanhando os nossos vídeos e um grande abraço.